Estudando o livro Nosso Lar. Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Considerações iniciais. Antes de iniciarmos, podemos fazer uma pergunta. Por que André Luiz relata a vida no mundo espiritual como se tudo fosse novidade? Acaso ele não se lembrou das vezes anteriores que passou por lá, quando desencarnado em outras vidas? Claro que ele lembra, mas vamos raciocinar juntos. André Luiz está escrevendo essa obra para ele ou para o público encarnado? Para o público encarnado. Correto? Ele está escrevendo para nos descortinar a vida no mundo espiritual. Está escrevendo para quem está encarnado aqui e que também esqueceu da vida espiritual. Por isso está escrevendo como se fosse novidade. Faz sentido? Porque todos nós já passamos inúmeras vezes por lá, mas esquecemos. Iniciaremos agora o capítulo 23, e devemos nos atentar que a conversa que André Luiz teve com a dona Laura perdurou desde o capítulo 18, de amor, alimento das almas. Assim percebemos que a conversa entre eles foi de algumas horas. Os jovens foram ao bosque da música e quando voltaram interromperam a conversa deles, mas já haviam conversado sobre vários assuntos. Falaram da neta de dona Laura que estava doente, falaram um pouco de como é a constituição da família em nosso lar, contou a respeito de sua família, do seu esposo, do seu projeto reencarnatório, falaram sobre sexualidade no mundo espiritual, falaram da alimentação, falaram da política de nosso lar e sobre o bônus hora. E assim nos trouxeram assuntos importantes e esclarecedores. Capítulo 23. Saber ouvir. Intimamente lamentei a interrupção da palestra. Os esclarecimentos da senhora Laura fortaleciam meu coração. Lísias entrou em casa visivelmente satisfeito. "Olá, ainda não se recolheu?" perguntou sorridente. E enquanto os jovens se despediam, convidava-me solícito. "Venha ao jardim, pois ainda não viu o luar destes sítios." A dona da casa entrava em conversação com as filhas, enquanto, acompanhando Lísias, fui aos canteiros em flor. O espetáculo apresentava-se soberbo. Habituado à reclusão hospitalar entre grandes árvores, ainda não conhecia o quadro maravilhoso que a noite clara apresentava ali, nos vastos quarteirões do Ministério do Auxílio. Glicínias de prodigiosa beleza enfeitavam a paisagem. Lírios de neve, matizados de ligeiro azul ao fundo do cálice, pareciam taças de caricioso aroma. Respirei a longos haustos, sentindo que ondas de energia nova me penetravam o ser. Ao longe, as torres da governadoria mostravam belos efeitos de luz. Deslumbrado, não conseguia emitir impressões. Esforçando-me para exteriorizar a admiração que me invadia a alma, falei comovidamente. Nunca presenciei tamanha paz. Que noite! André Luiz ficou triste. Sabem quando estamos em uma conversa boa e tem que interromper a conversa? Ficou se lamentando. Meu Deus, eu queria continuar conversando, queria conversar mais. Mas, Lísias chamou André para ver o luar daqueles sítios no jardim da casa. André Luiz ficou internado no hospital do Ministério do Auxílio. O hospital é cuidado, é bonito, está cercado de árvores e ele observava isso pelas janelas do hospital quando estava internado. E agora vai ser a oportunidade de ele ver os quarteirões onde estão as casas do Ministério do Auxílio, as ruas, as casinhas, o céu ao ar livre, em uma noite estrelada, aquela lua bonita. Estava encantado com aquela noite, e é muito interessante que aqui na crosta nós vivemos tão preocupados com o nosso cotidiano, com o nosso mundinho, que não temos tempo para perceber a grandeza da natureza. Por isso temos que aproveitar, mais do que isso, temos que saber aproveitar as bênçãos da natureza, saber aproveitar as dádivas da vida da natureza. Nunca presenciei tamanha paz. Que noite! Perceberam? Não são as flores, não é apenas o jardim, não é apenas o luar, não é apenas a beleza da colônia, as torres da governadoria. É a sintonia que ele entrou. Não é isso? Entrou em uma sintonia de paz, uma paz profunda. Vejam que interessante.
Está aprendendo a criar esses processos de sintonia espiritual, aprendendo a sintonizar, cuidando da sua intimidade. O companheiro sorriu e acentuou. Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Dessarte, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí nascerem as vibrações de paz que observamos. Vejam que interessante essa explicação de Lísias. Porque em nosso lar existem os doentes que estão internados, espíritos perturbados que estão sendo tratados, espíritos que estão se recuperando, além desses, tem os habitantes que trabalham e cuidam da colônia. E entre eles, há um compromisso. Qual que é o compromisso? Um compromisso de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Por isso existe esse clima de paz, porque há esse compromisso. Sendo assim, percebemos que paz não cai do céu. Paz é um jardim que precisa ser cultivado. E esse cultivo começa na nossa mente, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções e nas nossas lembranças. Todos os habitantes equilibrados da colônia fazem esse compromisso. O compromisso de manter pensamentos elevados. Aqui temos um conceito de prece. Pensar no bem é uma prece, é uma oração. Estamos aqui reunidos, estudando essa obra maravilhosa, pensando no bem. Então, estamos emanando pensamentos e sentimentos positivos que esses ensinamentos nos trazem, assim podemos dizer que estamos em oração. Pensar no bem é uma prece, porque entramos em sintonia com Deus e com os espíritos superiores. Pensamos no bem, sintonizamos com o pensamento divino, assim entramos em prece. Por quê? Porque prece é uma conexão com a espiritualidade. Não precisamos ficar dizendo, Pai Nosso, Ave Maria, ah, meu Deus, eu vim te pedir. Não precisa disso. Às vezes, ficamos presos a um formalismo, como se Deus fosse uma repartição pública. E ficamos formalizando, criando fórmulas fixas. Não. O pensamento focado no bem é uma poderosa prece. Prece não é somente repetirmos frases pré-concebidas. O que está lá no livro dos Espíritos? Lá na parte que fala sobre a prece, na lei de adoração? Kardec pergunta, e os Espíritos respondem. Pensar em Deus é entrar em prece. Percebem? Após enlevar-me na contemplação do quadro prodigioso, como se estivesse bebendo a luz e a calma da noite, voltamos ao interior onde Lísias se aproximou de pequeno aparelho postado na sala, à maneira de nossos receptores radiofônicos. Aguçou-se-me a curiosidade. Que iríamos ouvir? Mensagens da Terra? Vindo ao encontro de minhas interrogações íntimas, o amigo esclareceu. Não ouviremos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que as da esfera da crosta. Mas não há recurso, indaguei, para recolher as emissões terrestres? Sem dúvida que temos elementos para fazê-lo em todos os ministérios. Entretanto, no ambiente doméstico, o problema de nossa atualidade é essencial. A programação do serviço necessário às notas da espiritualidade superior e os ensinamentos elevados vivem agora para nós outros muito acima de qualquer cogitação terrestre. A observação era justa, mas, habituado ao apego doméstico, inquiri de pronto. Será tanto assim? E os parentes que ficaram à distância? Nossos pais, nossos filhos? Já esperava essa pergunta. Nos círculos terrestres somos levados muitas vezes a viciar as situações. A hipertrofia do sentimento é mal comum de quase todos nós. Somos por lá velhos prisioneiros da condição exclusivista. Em família, isolamo-nos frequentemente no cadinho do sangue e esquecemos o resto das obrigações. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios de fraternidade. Ensinamo-los a todo mundo, mas em geral, chegado o momento do testemunho, somos solidários apenas com os nossos. Aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta a outra face. É preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças. No início da colônia, todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos de evolução terrestre. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. Do Ministério da Regeneração ao da Elevação vivia-se em constante guerra nervosa. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Mas, precisamente há 2 séculos,
um dos generosos ministros da União Divina, compelia a governadoria a melhorar a situação. O ex-governador era talvez demasiadamente tolerante. A bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. E de quando em quando as notícias dos afeiçoados terrestres punham muitas famílias em polvorosa. Os desastres coletivos no mundo, quando interessassem algumas entidades em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. Segundo nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral que propriamente zona de refazimento e instrução. Amparado pela União Divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Houve luta, mas o ministro generoso que incrementou a medida valeu-se do ensinamento de Jesus que manda os mortos enterrarem seus mortos, e a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Entretanto, objetei: seria interessante colher notícias dos nossos amados em trânsito na terra. Não daria isso mais tranquilidade à alma? Lísias, que permanecia junto ao receptor, sem ligá-lo, como interessado em me fornecer explicações mais amplas, acrescentou: observe a si mesmo, a fim de ver se valeria a pena. Está preparado, por exemplo, para manter a precisa serenidade, esperando com fé e agindo com os preceitos divinos, em sabendo que um filho de seu coração está caluniado ou caluniando? Se alguém o informasse agora de que um dos seus irmãos consanguíneos foi hoje encarcerado como criminoso, teria bastante força para conservar-se tranquilo? Sorri desapontado. Não devemos procurar notícias dos planos inferiores, prosseguiu solícito, senão para levar auxílios justos. Convenhamos, porém, que a criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando desequilíbrios do sentimento e do raciocínio. Por isso, é indispensável a preparação conveniente antes de novos contactos com os parentes terrenos. Se eles oferecessem campo adequado ao amor espiritual, o intercâmbio seria desejável. Mas esmagadora porcentagem de encarnados não alcançou ainda nem mesmo o domínio próprio e vive às tontas nos altos e baixos das flutuações de ordem material. Precisamos, embora as dificuldades sentimentais, evitar a queda nos círculos vibratórios inferiores. Contudo, evidenciando minha teimosia caprichosa, indaguei: mas, Lísias, você que tem um amigo encarnado, qual seu pai, não gostaria de comunicar-se com ele? Sem dúvida, respondeu bondosamente. Quando merecemos essa alegria, visitamo-lo em sua nova forma, verificando-se o mesmo quando se trata de qualquer expressão de intercâmbio entre ele e nós. Não devemos esquecer, entretanto, que somos criaturas falíveis. Necessitamos, pois, recorrer aos órgãos competentes que determinem a oportunidade ou o merecimento exigidos. Para esse fim, temos o Ministério da Comunicação. Acresce notar que da esfera superior é possível descer à inferior com mais facilidade. Existem, contudo, certas leis que mandam compreender devidamente os que se encontram nas zonas mais baixas. É tão importante saber falar como saber ouvir. Nosso lar vivia em perturbações, porque, não sabendo ouvir, não podia auxiliar com êxito, e a colônia transformava-se frequentemente em campo de confusão. Calei-me vencido pelo argumento ponderoso, e enquanto me conservava em silêncio, o enfermeiro amigo abriu o controle de recepção sob meus olhos curiosos. Aparelhos radiofônicos em nosso lar? Sim, claro, assim como eles têm aparelhos que transmitem imagens, veremos isso mais à frente. E aqui ainda percebemos que bastou André Luiz pensar e Lísias já captou o pensamento dele. E responde antes mesmo dele perguntar. E Lísias explica. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que as da esfera da crosta. São vibrações diferentes, um patamar mais sutil de vibração. Isso também é matéria? Sim, é matéria, mas em outro nível de vibração. Matéria mais sutil. Porque o fluido cósmico se modifica gerando infinitos tipos de matéria. Assim, existe matéria nos mundos celestes, nos mundos ditosos, nos mundos regenerados, nos mundos de expiação e prova e nos mundos primitivos, correto? Então, o que o Lísias está dizendo? Não, André, as vibrações aqui não são iguais da Terra. Ou seja, o elétron,
O átomo aqui, estão em outro nível de vibração, em outro patamar. Mas não há recurso, indaguei, para recolher as emissões terrestres? Sem dúvida que temos elementos para fazê-lo em todos os ministérios. Entretanto, no ambiente doméstico, o problema de nossa atualidade é essencial. A programação do serviço necessário às notas da espiritualidade superior e os ensinamentos elevados vivem agora para nós outros muito acima de qualquer cogitação terrestre. André Luiz estava interessado mais uma vez em saber se havia algum aparelho que captasse informações da Terra. O seu interesse era realmente obter informações dos seus entes queridos. Rádio, televisão, qualquer coisa que captasse informações da Terra, e Lísias responde que em todos os ministérios de nosso lar, tem aparelhos que podem captar as ondas eletromagnéticas da crosta. E ainda explica que dentro das residências não pode ter aparelho para captar nada da Terra. Por quê? Para não perturbar o foco, a vibração dos habitantes. Senão, o que ia acontecer? Todo mundo querendo acompanhar o dia a dia das pessoas encarnadas. Um verdadeiro BBB. E qual é o programa de equilíbrio espiritual para os habitantes de nosso lar? É o de serviços necessários, ou seja, o trabalho em notas de espiritualidade superior, sintonia e ensinamentos elevados. Percebemos assim que lá eles estão focados no aprendizado, focados no trabalho, focados no aprimoramento. É preciso tomar cuidado com a curiosidade mórbida. Se fosse permitido os lares ficar acompanhando a vida de encarnado, todo mundo iria ficar desequilibrado, correto? A observação era justa, mas habituado ao apego doméstico inquiri de pronto. Será tanto assim? E os parentes que ficaram à distância? Nossos pais, nossos filhos? Já esperava essa pergunta. Nos círculos terrestres somos levados muitas vezes a viciar as situações. A hipertrofia do sentimento é mal comum de quase todos nós. Somos por lá velhos prisioneiros da condição exclusivista. Em família, isolamo-nos frequentemente no cadinho do sangue e esquecemos o resto das obrigações. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios de fraternidade. Ensinamo-los a todo mundo, mas em geral, chegado o momento do testemunho, somos solidários apenas com os nossos. Aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta a outra face. É preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças. André Luiz mostra exatamente as nossas fragilidades. E fala assim: poxa vida, será que o negócio é tão radical assim? Não posso ter uma notícia dos meus filhos, dos parentes, dos pais? Lísias, não assumindo ar de superioridade e se colocando em pé de igualdade, está dizendo: ó meu amigo, eu sei, sofremos de hipertrofia do sentimento. O que é hipertrofia do sentimento? Apego, que se une à necessidade de controlar os afetos. Porque ficamos apegados aos filhos, apegados à esposa, apegados à mãe, apegados ao pai, e aí ficamos com a tal hipertrofia do sentimento. Vejamos que interessante. Queremos exclusivismo de meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa. Como se eles não fossem espíritos filhos de Deus, como nós. Isso é a posse exclusivista. O apego. E isso é difícil, esse é o grande desafio da evolução do sentimento. Assim, o que precisamos fazer? Precisamos educar o sentimento. Trabalhar o sentimento. Trabalhar o desapego. Educar essa coisa da posse exclusivista. Não é deixar de amar, pois o amor tem que crescer cada dia mais. Estamos falando do exclusivismo em família. Vejam que interessante, muitas vezes, vivemos ali naquele conforto das relações familiares, e durante a encarnação inteira, não encontramos tempo para pensar na humanidade. Vivendo as relações só no ciclo familiar. Sim, é claro que devemos honrar a família, honrar o relacionamento, honrar os laços de família. Mas, sem apego, sem posse exclusivista. Amar a família com certeza. Mas reservar um espaço também para a humanidade. Assim precisamos ter um equilíbrio. Não pode ser só a família. Também não só a humanidade. É o que ele está falando. Tem que considerar os princípios de fraternidade.
Percebam que Lísias está dizendo aqui que às vezes, nós somos bons, somos fraternos, somos bondosos, somos amorosos, mas só com os nossos. E ainda nos alerta que é preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças. E o que são velhas enfermidades? As enfermidades dos sentimentos, ciúme, apego, controle, posse exclusivista, etc. Isso é uma enfermidade que precisamos curar para sanar as injustiças. No início da colônia, todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos de evolução terrestre. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. Do Ministério da Regeneração ao da Elevação vivia-se em constante guerra nervosa. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Mas, precisamente há 2 séculos, um dos generosos ministros da União Divina compelia a governadoria a melhorar a situação. O ex-governador era talvez demasiadamente tolerante. A bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. E de quando em quando as notícias dos afeiçoados terrestres punham muitas famílias em polvorosa. Os desastres coletivos no mundo, quando interessassem algumas entidades em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. Segundo nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral que propriamente zona de refazimento e instrução. Amparado pela União Divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Houve luta, mas o ministro generoso que incrementou a medida valeu-se do ensinamento de Jesus que manda os mortos enterrarem seus mortos, e a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Observem o que Lísias está esclarecendo aqui. Na colônia Nosso Lar, durante anos, todas as casas podiam fazer contato com a crosta, podiam saber o que estava acontecendo aqui na crosta, e boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Ou seja, eles estavam vivendo como se fossem encarnados. Perceberam? Assim, era preciso que os habitantes de Nosso Lar se tornassem autônomos. Não poderiam mais ficar tão ligados de uma maneira que não é saudável. E um ministro da União Divina determinou ao governador medidas urgentes para acabar com essa comunicação frequente. Isso trouxe equilíbrio para a colônia. Eles têm informação sim, mas só quando precisam. Quando precisam ajudar, quando tem um fato mais sério, quando tem um acontecimento importante, aí eles ajudam, claro. Mas sem dependência frequente. Amor, sim. Cultivar as relações, com certeza é o nosso tesouro. Mas, sem dependência. Sem que isso se torne relações parasitárias. Quando nós pedimos ajuda, é claro que eles vêm em nosso auxílio, eles estão acompanhando. Mas para agir somente nos momentos que uma ação se justifique. Isso é importante também, porque quando pedimos ajuda à espiritualidade, quando pedimos ajuda a Deus, precisamos nos assegurar de que fizemos a nossa parte. Porque os amigos espirituais não virão fazer aquilo que nos compete. Assim, esse ensinamento de Jesus que manda os mortos enterrarem seus mortos, significa cada um no seu degrau de atividade de evolução. Assim, quem está encarnado, está ali na luta, está no seu degrau de responsabilidade, e quem está no mundo espiritual está em outro degrau de aprendizado. Correto? Entretanto, objetei. Seria interessante colher notícias dos nossos amados em trânsito na Terra. Não daria isso mais tranquilidade à alma? Lísias, que permanecia junto ao receptor, sem ligá-lo, como interessado em me fornecer explicações mais amplas, acrescentou: observe a si mesmo, a fim de ver se valeria a pena. Está preparado, por exemplo, para manter a precisa serenidade, esperando com fé e agindo com os preceitos divinos, em sabendo que um filho de seu coração está caluniado ou caluniando? Se alguém o informasse agora de que um dos seus irmãos consanguíneos foi hoje encarcerado como criminoso, teria bastante força para conservar-se tranquilo? André Luiz volta evidentemente a advogar em causa própria, não concordando com essas medidas. Porque mais uma vez o sentimento de saudade de seus parentes fala mais alto, e é claro que essa regra, essa norma, não agradam a André Luiz. Ele queria poder ter notícias diárias dos parentes queridos. Acontece que uma colônia das dimensões de Nosso Lar precisa estabelecer regras gerais, regras que sejam válidas para todos os habitantes. Tem que pensar no bem-estar coletivo e não nos caprichos de uma pessoa.
Quando Lísias faz esse comentário, observe a si mesmo, a fim de ver se valeria a pena. Achei muito interessante essa maneira como os espíritos conduzem nosso raciocínio. Isso é fé raciocinada. Porque às vezes pensamos algo no impulso, pela emoção e pelo desejo. Como uma criança. Eu quero e ponto final. Então, Lísias chama André Luiz à reflexão sobre várias situações que, se ele descobrisse nesse momento, teria condições de suportar? Manteria sua serenidade esperando com fé e agindo de acordo com a lei divina? Uma pergunta forte. Uma pergunta desafiadora. Sorri desapontado. Não devemos procurar notícias dos planos inferiores, prosseguiu solícito, senão para levar auxílios justos. Convenhamos, porém, que a criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando desequilíbrios do sentimento e do raciocínio. Por isso, é indispensável a preparação conveniente antes de novos contactos com os parentes terrenos. Se eles oferecessem campo adequado ao amor espiritual, o intercâmbio seria desejável. Mas esmagadora porcentagem de encarnados não alcançou ainda nem mesmo o domínio próprio e vive às tontas nos altos e baixos das flutuações de ordem material. Precisamos, embora as dificuldades sentimentais, evitar a queda nos círculos vibratórios inferiores. André Luiz sorriu desapontado, mas nem respondeu. Deu aquele sorriso amarelo. E percebemos que não devemos buscar notícias, a não ser para levar auxílios justos. Porque buscar notícias só para satisfazer a curiosidade ou buscar notícias apenas por uma questão de apego afetivo, pode ser perigoso. E tem mais, para auxiliar devemos estar com o sentimento e raciocínio equilibrados. O que o Lísias está dizendo? Temos que desenvolver o autodomínio, temos que desenvolver um maior amadurecimento do sentimento, um maior amadurecimento do raciocínio para podermos auxiliar, especialmente para auxiliar aquelas criaturas que nós temos vínculos afetivos. Por quê? Porque se não tivermos amadurecimento, podemos agir na passionalidade. Podemos agir de maneira passional. E aí não auxiliamos ninguém. Ou seja, o que ele está dizendo? André, é complicado abrir o contato assim com os encarnados. Por quê? Porque nós somos emocionalmente instáveis. A maioria dos encarnados não alcançou o autodomínio, o equilíbrio das emoções. O desequilíbrio emocional é porta aberta para a queda, para a formação de vínculos de natureza inferior. O que o Lísias, indiretamente, está dizendo para o André Luiz? André, sei que você está com saudade da família. Sei que quer rever os parentes amados. Mas, você precisa se preparar para isso, precisa ter autodomínio. Precisa equilibrar seus sentimentos, amadurecer seu raciocínio, para que possa entrar em contato sem perder o equilíbrio, sem cair na passionalidade. Contudo, evidenciando minha teimosia caprichosa, indaguei. Mas Lísias, você que tem um amigo encarnado, qual seu pai, não gostaria de comunicar-se com ele? Mas, André Luiz, ainda não se convenceu. Vocês acreditam? Ele ainda estava teimoso. Mas é interessante. Porque agora, a pergunta que o André Luiz fez, não foi mais para obter esclarecimento. Agora, André Luiz perguntou por teimosia. Por capricho. E isso é importante. Nós temos que distinguir dois tipos de pergunta. A pergunta sincera de quem quer aprender e a pergunta de quem está teimoso. A tal pergunta caprichosa de quem está contrariado e não aceita a evidência. Não aceita o fato, não aceita a verdade. Lísias já deu o exemplo. Já foi esclarecido, mas, por teimosia, por capricho, ele continua perguntando. Sem dúvida, respondeu bondosamente. Quando merecemos essa alegria, visitamo-lo em sua nova forma, verificando-se o mesmo quando se trata de qualquer expressão de intercâmbio entre ele e nós. Não devemos esquecer, entretanto, que somos criaturas falíveis. Necessitamos, pois, recorrer aos órgãos competentes que determinem a oportunidade ou o merecimento exigidos. Para esse fim, temos o Ministério da Comunicação. Acresce notar que da esfera superior é possível descer à inferior com mais facilidade. Existem, contudo, certas leis que mandam compreender devidamente os que se encontram nas zonas mais baixas.
É tão importante saber falar como saber ouvir. Nosso lar vivia em perturbações, porque não sabendo ouvir, não podia auxiliar com êxito, e a colônia transformava-se frequentemente em campo de confusão. Calei-me vencido pelo argumento ponderoso. E enquanto me conservava em silêncio, o enfermeiro amigo abriu o controle de recepção sob meus olhos curiosos. Vejamos que linda a resposta de Lísias. André, não tem nada de absoluto nisso que estou te dizendo. Não está proibido ter o contato. Não está proibido ter notícias. Não é isso. Quando nós merecemos, temos notícias. Quando está adequado o momento, podemos ir lá e visitar ele criança ainda, na nova forma. E percebam que em nosso lar, tem um ministério para organizar a comunicação dos encarnados com os desencarnados e vice-versa. Essa é a função do Ministério da Comunicação. A função desse é regular, ou melhor, é administrar esse tipo de contato. Outra observação importante é que quem está em níveis superiores pode descer mais facilmente. Quem está em níveis inferiores é muito mais difícil ter acesso. Porque o espírito, que está sempre pensando no mal, agindo no mal, não tem como ter acesso às esferas superiores. Quem está cultivando o desequilíbrio não pode ter acesso. É a cada um, segundo as suas obras. Quando há o merecimento, quando há utilidade no contato, aí o Ministério da Comunicação organiza um encontro. E por isso percebemos o título do capítulo, Saber Ouvir, porque a colônia em outros tempos vivia em campos de confusão e desequilíbrio, porque não sabiam ouvir para agir corretamente com as informações provindas da crosta planetária. Considerações finais. Abrir um canal direto do mundo espiritual com o mundo dos encarnados somente para ficar bisbilhotando a vida dos que aqui ficaram é muito complicado. Porque, como Lísias explica, nem todos possuem maturidade necessária para esse contato, temos que desenvolver o autodomínio, temos que desenvolver um maior amadurecimento do sentimento, um maior amadurecimento do raciocínio, especialmente para auxiliar aquelas criaturas que nós temos vínculos afetivos. Porque o amor, e a nossa inteligência, precisam amadurecer. Assim como os nossos sentimentos, nossos afetos e nossas afeições. E espiritualmente também. Os espíritos superiores, amam mais do que nós, muito mais. O amor deles é mais maduro, é mais aperfeiçoado, é mais sutil, é mais depurado. É muito importante entendermos isso. À medida que o espírito evoluir, o seu sentimento fica maior, mais profundo e mais maduro. Sendo assim, nos espíritos superiores, o amor não tem apego. Não tem passionalidade. Não tem as suscetibilidades dos nossos sentimentos. Não tem caprichos e ciúmes. Porque ninguém duvida que a mãe de André Luiz tem um amor gigantesco por ele. Mas, não tem pieguismo no amor dela, não é um amor frágil, não é um amor passional. É um amor maduro, profundo. Tanto é que esperou 8 anos para poder tirá-lo do umbral. Perceberam? Se o amor dela por ele não fosse um amor maduro, ela teria se desesperado, teria se desequilibrado, teria ido pro umbral, caído no umbral de tanto desequilíbrio, de tanta fragilidade, de tanta passionalidade. Então, nós não podemos confundir pieguismo com amor. Temos que desenvolver um amor que ande junto com a sabedoria.